Fala, racionais! E aí, como estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Fernando e sejam muito bem-vindos ao Homem Racional. E sem mais delongas, senhores, hoje nós vamos avaliar um pequeno vídeo que é uma demonstração muito clara e muito nítida sobre algo que eu vivo falando lá na nossa página no Instagram, né, @o-homem-racional, que é o desejo genuíno. E aí, nesta semana, eu fiz uma postagem falando sobre os pilares, na minha visão, que seriam os pilares principais, né, de um relacionamento saudável baseado na visão Red Pill. Se você não viu esse post ainda, corre lá no Instagram, dá uma olhada. Se quiserem, de repente, comentem aqui embaixo que eu faço um vídeo sobre isso também, tá ok? E aí, o primeiro pilar relacionado a um relacionamento baseado na Red Pill, que a gente tem que avaliar, seria o desejo genuíno. E muitos homens ainda têm dúvidas relacionadas a isso. Então, esse videozinho de hoje é para tentar dar uma clarificada nisso daqui. Como é que a gente percebe o desejo genuíno? Vamos fazer uma análise sobre esse videozinho aqui, que eu vou estar trazendo para vocês, e vamos tirar lições muito interessantes sobre isso daqui. E lembrando a você que o meu e-book Red Pill na Prática já está disponível, onde você vai ter um aprofundamento muito mais sucinto e muito mais racional relacionado ao que é principal da Red Pill, relacionado a cheat tests, jogos emocionais. E você pode adquirir ele pelo link abaixo. A primeira observação que a gente pode fazer sobre esse vídeo é que eles estão em uma picape, isso é uma caminhonete, isso não é um carro de passeio comum. Ela não está sentada no câmbio, senhores. Olha, cuidado com a mente, hein? Enfim, é uma picape de 3 lugares. Então, ao invés de estar sentada do lado do passageiro, na direita, ela decidiu se sentar no assento do meio e ficar mais próximo dele. Ela está muito confortável com este homem. Ela está muito atraída por ele. Ela não quer ficar longe dele, mesmo que seja poucos centímetros de distância. Ela quer estar do lado dele, ela quer estar muito próximo, sentindo o perfume, sentindo o calor. Isso por si só já é uma demonstração muito interessante de desejo genuíno para a gente estar percebendo. Claro que isso sozinho não vai significar tudo, mas a princípio isso já quer significar que ela está muito confortável na presença dele, ela está muito interessada em estar próximo dele, e isso leva a gente realmente acreditar que ela esteja bastante atraída. Esse seria o primeiro ponto. Em seguida, eles fazem a curva e então começa a ação. O homem, o piloto, ele percebe que o carro de trás, o que me parece ser um Corvette, começa a acelerar. E aí isso pode ser interpretado, né, como realmente está chamando ele para um racha. Ele não vai aceitar isso porque, bom, ele provavelmente é um cara que é fã de carros e não gosta de perder, assim como eu. E ele sabe que a caminhonete dele tem muito mais potência que isso. Então ele dá aquele sorriso confiante e de diversão, de desafio, e ele parte para cima, acelerando para valer a picape dele. O interessante nisso é que se ela não estivesse confortável, confiante na presença do homem, se ela não estivesse no que eu vivo falando, que é a moldura dele, se ela não estivesse na realidade dele, ela seria uma daquelas mulheres chatas, e mulheres chatas são red flags. Se ela fosse uma dessas mulheres chatas, ela instantaneamente já falaria: não, para com isso, você tá louco, pare com isso, que coisa chata. Ela estaria dando este tipo de sinal, coisa que não aconteceu, certo? O que acontece? Quando ele começa a acelerar para partir para essa briga no momento, ela começa a dar risadas. E isso é muito interessante porque mulheres, elas são muito mais sensitivas, muito mais sensíveis, muito mais ligadas às emoções do que os homens. Homens também têm sentimentos, também sentem as coisas. Tanto que numa situação dessa, qualquer homem ficaria realmente enervado pela adrenalina, como ela também ficou. Só que elas ficam muito mais realmente carregadas
pela vibe do momento. E aí ela começa realmente a sorrir, a rir, ela olha para ele com admiração, com satisfação, com prazer. Ela transmite isso pelo olhar para ele. E isso é uma coisa interessante, porque ele está fazendo ela sentir fortes emoções, ele está conseguindo fazer ela ter memórias que serão memórias fortes, memoráveis, né, por assim dizer, e ele está realmente fazendo coisas de uma forma que é muito eficiente. Nessa relação a gente pode dizer que entre ele e ela, ele realmente está sendo o alfa, ela está sendo a beta, ela está seguindo ele. Quer dizer, Fernando, que isso é ruim, ela ser a beta, ele ser o alfa? Não é ruim para nenhum dos dois. Ambos se beneficiam disso. Ele se beneficia do desejo genuíno dela, ele também tem desejo genuíno por ela, certo? Ela se beneficia da proteção, da provisão dele, dependendo da relação que eles têm. Ela se beneficia tendo esses momentos de diversão com ele, que ele poderia estar tendo com outra. E ele se beneficia também da companhia dela, no que ela se propõe a complementar a vida dele. Tudo isso a gente tem que fazer esse apanhado, essa análise. Entenderam? Então, a gente soma o fato dela estar sentada no meio, do lado dele, a gente soma o fato dela olhar para ele com admiração, sorridente, a gente soma o fato de que só pela questão dela estar sorrindo e ela não estar reclamando, quer dizer que ela está em congruência com realmente o que ela sente, com o que ela pensa, com o que ele também está fazendo, eles estão em sincronia, estão em concordância, certo? Tudo isso, a gente soma o fato dela começa a dar risada, que no final do vídeo ela começa a encarar ele muito. Eles estão se divertindo no momento, não importa se isso é ou não é perigoso, isso não é a questão do vídeo, se a estrada estiver vazia, eu acho totalmente ok, mas a questão é, ela realmente está se divertindo, ela está muito entretida pelo que está acontecendo, ela entrega isso pelo olhar, pelo sorriso e pelas risadas. E ele realmente também se sente muito satisfeito, principalmente pelo fato, né, pela conquista dele de ter vencido a corrida. Ele não está satisfeito porque ela está se divertindo. Ele não está fazendo isso por ela. Embora talvez, às vezes, isso acaba realmente motivando certas ações masculinas. Mas ele está satisfeito porque todo o empenho dele, todo o trabalho dele, tudo que ele fez, o que a gente não sabe, até esse exato momento, para tornar a picape dele aquela picape potente, tudo que ele trabalhou gerou esse resultado para ele vencer essa pequena competição. Homens são muito competitivos, mulheres também são, mas nessa questão relacionada ao carro, à prática, isso acaba realmente influenciando muito. Ele se satisfez com isso, e ela se satisfez com a satisfação dele, e ela se satisfez, ela se beneficiou do momento para ter uma vibe forte, uma vibe importante. É interessante isso, porque essa vibe que ele transmitiu para ela agora foi 1000 vezes mais válida do que se você tivesse pegado a sua menininha, dirigido a 40 por hora e levado ela em um restaurante chique para comer uma coisinha. Você acha que aquilo seria interessante para ela, mas talvez esse momento, né, essa logística entre pegá-la na casa dela e você levá-la até o restaurante dirigindo nessa velocidade, como ele fez, pelo menos por 7 segundinhos, seria muito mais memorável do que todo o jantar no restaurante. Ou pelo menos tornaria o jantar muito mais intenso. E isso faria com que as emoções ficassem realmente à flor da pele. Poderia realmente fazer uma escalação relacionada à tensão, como eu vivo falando para vocês. Então tudo está relacionado às emoções, às sensações. Então essa foi a nossa pequena lição de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, senhores, algum aprendizado daqui. Caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, manda bala aqui nos comentários. Não esqueça também de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal, caso você já não esteja inscrito, e verificar a nossa página no Instagram, @homemracional. Todos os dias nós temos posts muito interessantes por lá, e também simulações sobre X-Tests, jogos emocionais e etc. E caixa de perguntas lá nos stories. Então não deixe de acompanhar.